tema de hoje é o anúncio de Jesus no Evangelho. E eu vou te explicar por que eu coloquei no e não nos Evangelhos. Amém? É um tema bastante propício, né, pelo mês que nós estamos vivendo, mês de dezembro. Todos estão com o coração aberto para a chegada do Natal e nós estamos aí falando sobre Jesus. Na semana passada nós falamos sobre o anúncio profético de Jesus e utilizamos o texto de Isaías capítulo 9 para falarmos que o profeta Isaías anunciava Jesus já naquele tempo, 740, 750 anos antes do nascimento de Jesus. E ele utiliza 3 tempos, né, para anunciar Jesus. Ele diz que o menino nos nasceu, passado, e o governo está presente e o seu nome será futuro. Então falamos sobre isso, utilizamos também o texto de Isaías 53, que trata, que dedica especificamente ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, prevendo algo que aconteceria, uma coisa muito extraordinária, né, da parte de Deus, usando o profeta Isaías para anunciar algo que aconteceria 740, 750 anos depois. O profeta nem estaria vivo para presenciar o cumprimento da sua profecia. Uma coisa interessante, né? Então a gente aprende que existem sementes, já nesse ponto a gente já aprende isso. Existem sementes que eu vou plantar, mas não vou ver a colheita. Bacana, né? Muito bacana isso, porque isso gera em nós um sentimento de gratidão ao Senhor, porque estamos participando, mas nem sempre nós vamos ver o fruto daquela semente que estamos plantando. Então eu não posso desistir, eu não posso parar no meio do caminho, porque eu não estou vendo fruto. A minha função não é ver o fruto, a minha função é semear, eu tenho que semear. Se o profeta Isaías questionasse essa questão, não, mas eu nem estou vivo para ver, aí ele não faria. Então ele não questionou, ele simplesmente fez isso. Ele profetizou, ele anunciou, e passados 740, 750 anos depois, Jesus ele vem à Terra e se cumpre toda a profecia, né, desse profeta. E na semana passada, então, nós anunciamos, fizemos uma live anunciando, falando do anúncio profético de Jesus. Hoje nós vamos falar do anúncio no Evangelho e em seguida eu vou te explicar por que eu estou falando no Evangelho. Amém? O texto que a gente vai utilizar está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 38. Diz assim a palavra do nosso Deus eterno. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí ele continua: E disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que não conheço varão? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Versículo 37. Olha o versículo 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Um texto bem conhecido, mas muito
rico em detalhes, né? E também em consolidar esse anúncio feito pelo profeta, né? Pelo profeta Isaías, que nós mencionamos na live passada, na segunda-feira passada. Aqui no primeiro versículo, ele diz: foi o anjo Gabriel. E no segundo versículo, ele foi enviado por Deus. No segundo versículo, assim, a uma virgem desposada. Esse texto aqui, esse início do versículo 27, ele já começa a nos dar indícios daquilo que Deus estava fazendo e como e por que estava fazendo. Aqui diz que essa mulher, Maria, era uma virgem e desposada. Essa palavra desposada era uma espécie de compromisso, né? É uma espécie de noivado, de promessa feita para um homem. Ou seja, José já havia sido prometido, ou Maria já havia sido prometido para José. Então eles já tinham um compromisso. Eles não estavam casados, eles não tinham relações sexuais, mas eles já tinham um compromisso, e esse compromisso dava a eles a certeza, a garantia e a tranquilidade de que ele se casaria com Maria, ela se casaria com José, sem nenhum tipo de problema do tipo, será que ela vai ficar comigo? Será que ela vai querer? Não, eles estavam tranquilos quanto a isso, porque um estava compromissado com o outro. E aqui diz a Bíblia que ela era virgem. E por que ela tinha que ser virgem? Porque era necessário quebrar a hereditariedade do pecado original. Então, se esse nascimento fosse de uma mulher já que tivesse filhos, ou que Jesus viesse através de uma concepção natural, normal, conhecida naquele tempo e também hoje, que era a relação sexual entre um homem e uma mulher, Jesus herdaria o pecado original, o pecado cometido por Adão. Porque no livro de Romanos, nós vamos ler, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele declara que todos pecaram? Porque todos vieram de uma descendência e a hereditariedade do pecado nos alcança, porque nós somos herdeiros de Adão e Eva. Claro que muito distante, mas esse pecado, assim como algumas doenças passam de pai para filho, esse pecado foi passando de Adão e Eva para os próximos, e nos alcança. Essa hereditariedade foi quebrada no nascimento de Jesus, apenas no nascimento de Jesus. Por quê? Porque Jesus precisaria ser o Cordeiro imaculado, sem defeito, sem mancha, sem pecado, para que ele cumprisse assim o plano da salvação estabelecido por Deus para toda a humanidade. Logo, ele não poderia ter uma concepção natural, como todos conheciam naquela época. Então, Maria precisava ser virgem e precisava continuar sendo virgem, porque José não conheceu Maria até o momento em que ela concebeu, em que ela deu à luz a Jesus. Dessa forma, eles cumpriram tudo aquilo que havia sido estabelecido por Deus para a vida deles. E agora eu vou explicar para você por que eu coloquei no Evangelho. Em Mateus, o anúncio ele se confunde com o nascimento de Jesus, né? Não é um anúncio de Jesus, ele se confunde com o nascimento. Ele diz o nascimento, e antes de falar do nascimento, ele conta como que Jesus foi concebido, como que chegou a esse nascimento. Ele explica. Já o livro de Marcos e João, ele sequer menciona. Marcos já inicia falando de João Batista, e depois ele já fala, quando fala de Jesus, fala do batismo e da tentação no deserto. Marcos não fala do anúncio, nem tampouco do nascimento. João, ele já inicia dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele já anuncia, falando de Jesus,
da vinda de Jesus, mas não fala desse nascimento, né? Desse nascimento, como aconteceu, como foi de forma sobrenatural a concepção. E aí, agora Mateus ele trata da posição de José. Mateus fala da postura de José quando ele ouve Maria contar essa história absurda, né? Porque qualquer um de nós acharia absurdo uma mulher ficar grávida do Espírito Santo. Qualquer um de nós acharia isso uma coisa fora do comum. E de fato era fora do comum. Mas Maria não estava mentindo. E o livro de Mateus fala que José, considerando, olha que coisa mais linda, que hombridade, né? Porque ao contrário do que algumas pessoas pensam, José não queria fugir porque Maria havia traído ele. Não, José que estava tentando fugir porque ele não queria expor Maria. Né? Naquele tempo, se Maria fosse descoberta que Maria havia adulterado, estava grávida de outra pessoa que não era José, Maria tinha que ser apedrejada. E qual era a pessoa que deveria acusá-la? José. Então José fala assim: se eu sair de cena, se eu fugir amanhã bem cedinho, sem ninguém ver, Maria vai estar protegida quanto a essa punição. Então eu preciso de alguma forma escapulir, sair. Só que vem o anjo, o mesmo anjo que se apresentou a Maria, ele vem em sonho, na noite em que José tinha tramado tudo. José está dormindo e aí aquele sonho meio que parece realidade. José tem aquele sonho e ele conta toda a história para José. José, o que está em Maria é algo, é Jesus, o que vai salvar a humanidade. Ela realmente está grávida do Espírito Santo, ela não teve contato com homem nenhum, então pode ir lá, vai dar tudo certo. E aí José, então ele se enche e ele vai até Maria e ele volta a caminhar com ela, porque agora ele teve a visão, a mesma visão que Maria teve do anjo, José agora tem também, e ele tem a certeza. E agora, no versículo 28, estando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada. Interessante, essa saudação, esse termo agraciada, levou algumas pessoas a terem Maria assim num patamar muito elevado. E Maria foi de fato uma mulher bendita entre todas as outras mulheres de sua época, mas ela em nenhum momento aqui na Bíblia, em nenhum momento, nós encontramos respaldo para colocá-la em uma posição de adoração. Nós não encontramos na Bíblia um respaldo que diga: Maria, a partir de agora, deve ser adorada, porque ela é a mãe de Jesus. A gente não encontra esse respaldo bíblico. Então, dessa forma, eu não posso de maneira nenhuma adorar Maria. Eu não posso de maneira nenhuma colocar Maria em um pedestal e, rezar, orar para Maria ser a intercessora entre nós e Jesus. Eu não posso fazer isso. No versículo 29 diz assim: e vendo-a, ela turbou-se. Nesse versículo aqui no 29, Maria já está meio confusa, meio turbada, ela não consegue entender o que está acontecendo. Maria fica assim meio confusa, ela tipo, mas como assim? E ela fica confusa porque não é uma coisa natural. Quando nós lemos a Bíblia, nós olhamos e nós conseguimos entender e conseguimos reconhecer ali algo vindo de Deus. Mas Maria, naquele momento, ela não tinha nenhuma informação além daquilo que ela estava ouvindo do anjo. E ela fica olhando para um lado, olhando para o outro, e fala: gente, como é que isso vai acontecer? Gente, isso é uma coisa muito, muito doida, porque como é que eu vou falar para José? Como é que eu vou falar com os meus pais? Como é que eu vou falar com as pessoas, minhas amigas? Como é que eu vou falar? E aquilo vai gerando uma confusão, né, na cabeça dela. Mas Maria, em todo o tempo, por ser uma mulher de Deus, Maria tentava encontrar uma resposta que fosse plausível, uma resposta que pudesse levar ela a fazer aquilo. E aí o anjo tenta, a partir do versículo 30, deixa eu ver aqui, isso, a partir do versículo 30, o anjo tenta animá-la ou tranquilizá-la. Olha só, ele coloca assim, ó: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. O anjo, até o versículo 33,
começa a conversar com Maria, explicando para ela: Maria, você não precisa ficar preocupada, porque, deixa eu ler aqui para você, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. O filho já tinha até nome. E diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. O reino que algumas pessoas, acreditavam ser era o reino terreno, é o reino em que eles estavam vendo, Então, algumas pessoas acreditavam ser o Messias vindo para reinar ali, naquele momento. Mas o que o anjo está falando aqui era de um reino eterno. E Maria foi tranquilizada pelo anjo. Só que, mesmo sendo tranquilizada pelo anjo, Maria ainda continua um pouco confusa. E ela não tem, ela não está questionando porque ela não acredita, é porque é algo novo. E ela tentava, de alguma forma, entender o que estava acontecendo. E ela faz a pergunta, que é a pergunta crucial, está no versículo 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Qualquer pessoa, inclusive eu, qualquer pessoa, ficaria na dúvida de como aquilo se daria, como aconteceria. E Maria dá uma resposta, dá uma explicação plausível, uma explicação que qualquer um de nós entenderia. Ela pergunta para o anjo: como se dará isso, visto que eu não conheço varão? Ou seja, ela nunca teve relações sexuais com homem nenhum. E ela não pretendia ter até no momento em que se oficializasse o casamento com José. Então, como é que isso se daria? Porque até o momento em que o anjo conversou com Maria, a única maneira que se dava para que uma mulher ficasse grávida era através da relação sexual, da união entre um homem e uma mulher. Não havia outra maneira. Hoje nós conhecemos até a inseminação artificial, in vitro e tantas outras formas aí, mas naquele tempo, exclusivamente naquele tempo, a única maneira era através da relação sexual, e Maria nunca tinha tido. Ela falou: eu não conheci varão ainda. Como que se dará isso? Maria estava preocupada de difamar não somente o seu nome, mas também toda a sua família, porque toda a sua família ficaria difamada. E aí o anjo fala para ela, versículo 35, e respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. A primeira coisa é com relação à pergunta de Maria: como que se dará isso? Quando eu e você estamos diante de uma situação difícil, em que nós precisamos de uma solução, nós não precisamos saber como Deus vai agir. Nós só temos que crer que Deus é poderoso para agir. Eu não preciso saber como que Ele vai fazer para que aquilo se cumpra. Eu só preciso acreditar que Ele é poderoso, Ele tem poder para fazer. E ponto final. Nesse momento, Maria recebe do anjo a resposta que ela precisava para acalmar o seu coração. O anjo fala: descerá sobre ti, porque a concepção aqui, ela não poderia ser uma concepção natural. Após a relação sexual de um homem e uma mulher, ela não poderia ser, como eu disse para você anteriormente, se houvesse relação sexual, o pecado original seria herdado por Jesus e ele não teria condições, ele não estaria habilitado a cumprir o plano da salvação que Deus estabeleceu através da vida dele, morrer na cruz do Calvário e perdoar os pecados, porque precisava que fosse um cordeiro imaculado. Você lembra disso? Então, Jesus precisava ser sem pecado. Logo, a concepção, somente a concepção foi de forma sobrenatural, através do Espírito Santo. A gestação foi natural. Foi a mesma gestação que qualquer mulher ainda hoje tem. 9 meses, sentindo dor no parto, tudo normal. Naquele tempo, eles não tinham uma opção de realizar uma cesárea, eles não tinham uma opção de um quarto particular, não tinham uma opção de um anestesista contratado, um obstetra, mas a gestação foi exatamente como é nos dias de hoje.
Contudo, a concepção foi pelo Espírito Santo de Deus. A concepção foi algo sobrenatural. Quando Maria perguntou, como se dará isso? A preocupação de Maria era como que aconteceria, visto que ela não tinha conhecido o varão. Mas a minha preocupação, a sua preocupação não é como que Deus vai agir na nossa vida. A nossa preocupação é em estar ciente e convicto de que Deus é poderoso para fazer. Ponto final. Eu só preciso entender, Deus pode, Deus tem poder para fazer. E quando eu entendo isso, eu caminho com o meu coração em paz, porque eu sei que Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Logo, se Ele está no controle de tudo, Ele também está no controle da minha vida. E se Ele está no controle da minha vida, Ele cuida de mim. E se Ele cuida de mim, eu não preciso ficar preocupado, ansioso. Eu ando tranquilo, descansado, porque eu sei que Deus vai agir. Como que Ele vai agir? Eu não preciso entender, não preciso nem sequer saber. Eu só preciso saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto eu pedi ou que eu penso. Então, Maria recebe a explicação do anjo: descerá sobre ti. E para você que está ouvindo, como é que vai acontecer o milagre na tua vida? Como é que Deus vai agir? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E é simples assim. Milagre, coisas que acontecem conosco da parte do Senhor, nem sempre nós temos explicação. Milagre não se explica. Eu só preciso acreditar que ele vai acontecer. E no versículo 36 diz assim: e eis que também Isabel aqui, o anjo, além de dizer como vai acontecer, ele diz como que ele já fez. Uma coisa muito tremenda. Ele diz assim: a Isabel, que era estéril, de idade avançada, concebeu. Então ele já mostra, é como se ele estivesse dando a carta de recomendação, a carta de referência, como se ele estivesse dando para uma pessoa que está contratando um serviço, por exemplo, fala assim: qual é a tua experiência? Me mostra, por favor, aonde você já fez esse serviço. Se for um serviço de pedreiro, de pintor, de serralheiro, seja lá o que for. Aí a pessoa fala: aqui, ó, eu já fiz aqui nesse endereço, pode ir lá para a senhora ver, para o senhor ver. Aí a pessoa fala: e ele tem referência, ele não é uma pessoa que caiu de paraquedas, ele tem experiência. Então o anjo, além de dizer como que ele ia fazer, ele agora dá referência para Maria. Maria, Isabel, era de idade avançada e estéril. Olha lá, e concebeu. Fica tranquila, vai acontecer com você. E ele vai além. No versículo 37 ele diz para mim e para você, como que ele disse para Maria: porque para Deus nada é impossível. Quando eu leio isso, para Deus nada é impossível, sabe o que é nada? Nada é tudo. Você fala, tudo? Como assim? Tudo que você imaginar está no campo, está relacionado ao nada. Ou seja, isso que você pensou que é impossível, para Deus não é impossível. Nada é impossível para Deus. Uma doença incurável, uma situação de desemprego, uma situação de crise no relacionamento, no casamento, com os filhos, na igreja, uma crise ministerial, uma crise na sua caminhada cristã, uma crise existencial. Para Deus, nada, absolutamente nada é impossível. Quando eu e você caminhamos crendo nisso, nós tiramos Deus de dentro de uma caixinha e deixamos Ele, e colocamos Ele no lugar onde Ele tem de direito, no seu trono, governando todas as coisas. Então, eu não posso colocar dentro da caixinha, Deus dentro de uma caixinha e dizer: Deus, isso aqui eu sei que Deus pode fazer, mas isso aqui eu não sei se pode. Não posso fazer isso. Para Deus nada é impossível, inclusive, porventura, o que você está vivendo não é impossível para Deus. Se você acha que o que você está vivendo não tem solução, acredite, para Deus nada, absolutamente nada é impossível. E aqui no finalzinho, no versículo 38, eu encontro aqui uma atitude que faz toda a diferença na vida de qualquer crente, seja ele líder ou seja ele ovelha, qualquer crente. A disponibilidade, a submissão. Aqui Maria,
Olha, diante de todas as dúvidas, note, Maria ficou com dúvida, ficou um pouco confusa, ela faz perguntas, ela faz questionamentos, mas aqui no finalzinho, ela diz assim, ó, disse então Maria, versículo 38, capítulo 1, versículo 38, eis aqui a sua serva, ou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Quando Maria diz isso, Maria não está dizendo que ela entendia tudo. Talvez ainda havia dentro dela alguma dúvida acerca de como se daria. Ela não entendeu bem o que o anjo falou, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aquilo era uma coisa muito nova para ela, sim, mas ela, diante de tudo que estava acontecendo, ela disse, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Ela disse assim, eu posso até não estar entendendo, mas eu me coloco à disposição do Senhor, eu me coloco diante do Senhor, em total submissão, declarando que o Senhor está no controle, e que o Senhor sabe o que é melhor para mim, por isso cumpra-se em mim a tua palavra. Tudo aquilo que o anjo havia dito para Maria, ela disse, eu talvez não entendo o que vai acontecer. O anjo disse, descerá sobre mim o Espírito Santo, eu não sei como é que isso vai acontecer, mas uma coisa eu sei, eu me submeto à tua vontade, Senhor, eu me submeto à tua soberania, e eu me submeto ao teu querer, e nessa hora, cumpra-se em mim a tua vontade, a tua palavra. E Maria, ela... após declarar isso, o anjo, diz a Bíblia, o anjo se ausenta dela, porque Maria reconhece, ainda que sem entender, mas ela reconhece que Deus pode fazer. O que eu e você precisamos entender na nossa caminhada é reconhecer o poder sobrenatural de Deus, ainda que sem entender algumas coisas. Eu fiquei desempregado, eu não estou entendendo, eu não sei por que Deus permitiu isso acontecer. Deus sabe que eu tenho que pagar essas contas, Deus sabe que eu fiz esse financiamento, Deus sabe que eu tenho esses compromissos, como é que vai ser o aluguel, como é que vai ser a escola do filho, da filha, como é que vai ser a compra do mês, como é que vai ser? Aí você para e fala, Senhor, eu não sei como vai ser, mas eu me submeto à tua vontade, cumpra-se em mim o teu querer. Jesus, ele demonstrou isso um pouco antes da crucificação. Ele sentindo a aflição da crucificação, mas não só a aflição da dor, né, do processo da crucificação, mas a dor por morrer, tudo aquilo que estava envolvido, né? Ele diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, o sofrimento, aquela angústia, tudo que estava envolvido na crucificação. Mas imediatamente ele fala, contudo, não seja conforme eu quero, mas como tu queres. Jesus nos mostra submissão à vontade soberana de Deus. E quando eu me submeto à vontade de Deus, Deus age na minha vida. O grande detalhe, para mim e para você, não é saber como vai acontecer, não é saber o que Deus vai fazer, não é saber como Deus vai fazer, mas é saber em todo momento, é saber que Ele tem poder para fazer infinitamente mais, porque para Deus não há impossíveis. Quando eu entendo isso, eu caminho em paz no meu coração, sabendo que Ele pode. Deus pode. Diga aí onde você está. Deus pode. Deus pode. Aí pensa nisso que você considera impossível, ou que se levantou na sua vida algo muito difícil, que saiu do teu controle. É muito interessante quando as coisas fogem do nosso controle. As coisas fogem do nosso controle, e aí o que acontece? Eu e você, nesse momento, nós deixamos de agir com as nossas mãos para permitir que Deus haja com as mãos dele. Quando a situação foge do nosso controle, é o momento em que nós saímos de cena e o Senhor entra no nosso problema. Josafá viveu essa situação, né? Josafá teve medo quando 3 povos nômades se reuniram para enfrentá-lo. E ele olhou e ele falou, em nós não há força. Depois você olha lá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ele diz assim, Senhor,
Em nós não há força. E não sabemos o que fazer. Você tem noção? Já preguei sobre isso. Um rei, dizer que não há força nele e ele não sabe o que fazer diante dos seus súditos. Gente, isso é o cúmulo do absurdo, porque um rei ele deve saber o que fazer, sim. Um rei ele deve ter liderança, sim. Mas Josafá não estava sendo negligente nem incompetente, eu já falei isso. Josafá estava sendo submisso, ele estava se submetendo à autoridade, soberania e poder de Deus. Ele falou, em nós não há força alguma. Ele olhava para a força dele, né? Ele via a condição dele, olhava para o armamento dele, do seu exército e falava, em nós não há força. E a gente nem sabe o que fazer. Contudo, os nossos olhos estão postos em ti. Isso é uma declaração, não de quem é incompetente, não de quem é negligente, mas de quem é submisso ao poder sobrenatural de Deus, de quem confia de maneira incondicional, de quem sabe de que quem está no controle da vida dele é o Senhor. Ele não conta com o braço forte, com as suas armas, com a espada, não, ele conta com o Senhor. Ele sabe que precisa das armas, mas ele conta com o Senhor. Ele sabe que precisava do exército, por isso ele tinha um, mas ainda que ele tivesse um exército, a sua confiança estava no Senhor. Aonde está a tua confiança? Aonde você tem depositado a sua confiança? Eu queria que você respondesse para você mesmo. A sua confiança está no homem? Algumas pessoas, né, eu acho muito engraçado, as pessoas falam assim, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, e aí eles atribuem essa confiança a outra pessoa. Eu preciso confiar no outro, sim. Mesmo que eu tenha sofrido algum tipo de injustiça ou de traição, eu preciso continuar, seguir confiando nas outras pessoas. Sim, eu preciso das outras pessoas. Você conhece, né? Relacionamento com Deus e com os homens, vertical e horizontal. Eu não vivo sem as pessoas. Eu preciso confiar nelas. Contudo, o que o versículo diz é confiar no seu braço. Davi disse assim no Salmo 20, versículo 6, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Sabe o que Davi estava dizendo? Porque naquela época, ter carros e cavalos é como se tivesse um tanque blindado hoje para combater o inimigo. Então Davi tinha carros e cavalos. Ele dizia, alguns confiam em carros e cavalos, que era necessário para a guerra, para o combate. Outros confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Davi estava dizendo que a confiança dele estava no Senhor. Onde está a sua confiança? Em quem você tem confiado? Maria, aqui nesse texto, ela se submeteu à vontade soberana de Deus e falou, cumpra-se em mim a tua palavra. Caminhe, mesmo sem saber o que está acontecendo, olhando para o autor e consumador da sua fé, sabendo que ele está no controle da sua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a sua caminhada cristã. Que você possa em todo o tempo olhar para Jesus, olhar para Deus, crendo que Ele pode mudar a sua história, crendo que Ele pode fazer tudo novo. Mas ainda que você não entenda, ainda que você não veja nada acontecer, submeta-se ao poder sobrenatural de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida.